Bom, a gente agora vai fazer essa questão ogros, que é basicamente só uma aplicação de busca binária, que foi o que foi visto na aula passada. Na aula aqui do NEPS, né? Então, se você não viu, é bom ver que busca binária, mas vamos lá. A busca binária que ele apresentou lá é só para você encontrar só um elemento. Mas nesse caso, a busca binária ela também pode ser usada para encontrar o primeiro valor maior ou igual ou menor ou igual. Então, vamos ver nesse exemplo aqui. O que a questão vai dar? Vai ser dois inteiros NM, que representam as faixas de premiação, e depois as perguntas, uma para cada ogro. Depois ele vai dar os intervalos, vai dar E-1, que cada faixa representa o limite do intervalo. Então, vamos, por exemplo, vai ter... Deixa eu abrir aqui um desenho. A gente vai ter um vetor, ele vai dar um vetor, que vai ser... que vão ter as faixas de separação. Não necessariamente o valor, o intervalo vai dar separado, mas aqui são as faixas de separação, vamos dizer, elas estão ordenadas 2, 3, 7, 9 e 15, certo? Então, pro valor estar em cada faixa, ele tem que ser maior ou igual que o primeiro elemento e menor que o outro. Então, no caso, essa faixa aqui seria só o elemento 2. Essa faixa aqui do elemento 3, 4, 5 e 6. Esse aqui 7, 8, 9 e tal, até o final. Se ele for maior que 15, ele está nessa faixa do 15. Se ele for menor que 2, ele está numa faixa aqui não vai ter nada, mas é como se a gente tivesse 0 aqui. Ele não vai dar 0, mas é como se tivesse. Tem que ser maior que 0, mas todos são. Então, só se ele for maior. E também vai ter outro vetor aqui, que são as premiações. E vai ter um valor a mais, porque é o valor justamente essa aqui, menor do que todos os valores. Tipo, menor que 2. Eu acho que deu para entender. Então, a gente vai ter, sei lá, 2, 3, 8 e continua assim até o final, até essa 15 aqui. Então, vamos lá, vamos voltar para a questão. Calma aí. Então pronto, já deu as separações, a gente já definiu como se encontra, e depois ele vai fazer as perguntas. Então, vamos lá para o código. O que a gente vai fazer? A gente vai definir os arrays para salvar os intervalos, as divisões, que no caso é esse A, e as premiações é F. Estou fazendo justamente como ele deu lá na questão. O número de faixas, que é N, o número de ogros, cuja força foi medida, que é as perguntas. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer uma busca binária para encontrar a faixa de premiação de cada ogro. Mas, tipo, como assim? Porque a faixa de premiação não é definida para o primeiro valor, tal que ele é maior ou igual. Vou voltar para o desenho aqui para ficar mais fácil. Se a gente tem o valor, sei lá, 5, a gente tem que encontrar qual é o primeiro valor aqui nessas divisões que ele é maior ou igual. Ou seja, a gente pode traduzir qual é o primeiro valor menor ou igual a ele. Então, a gente vai fazer uma busca binária e a gente vai como se fosse a busca binária mesmo de encontrar um valor específico. Mas nesse caso não vai ser encontrar o valor específico. Vou simular aqui com 5. A gente primeiro vai perguntar para o item do meio, que é o 7. Aí vai ver. Esse aqui é maior. O meu valor é maior do que esse limite? Não. Então ele não está nem para nenhuma faixa, nem desse nem para a direita. Né? Eu acho que isso é claro, porque se ele é menor que esse valor, ele vai ser menor que todos os outros à direita. Então, nosso novo intervalo vai ser esse, como na busca binária normal mesmo. Esse aqui significa que fim recebe meio menos 1. Então, a gente vai comparar com a metade. Aqui a metade depende do suplementar, mas vou dizer que a metade é 2. Aí, 5 é maior ou igual a 2? Então essa aqui é uma possível resposta. Então a gente salva como possível resposta e depois a gente considera o próximo intervalo. Tira ele. O próximo intervalo vai ser só 3. Isso aqui é no caso L recebe meio mais 1. L no caso início. Então a gente vai comparar com 3 agora. 3 também é maior.
Aí salva como possível resposta e R estaria em 3. Nesse caso, R é fim e início e fim são iguais. Aí quando a gente comparar o meio, vai ficar início aqui e fim aqui. Então isso aí acaba o while e pronto. A gente encontrou o nosso valor, que ele está nessa faixa do 3. Então, e vai ter um valor representando 3 aqui. Que nesse caso é 8. Então é isso que a gente vai implementar. Ops. É isso que a gente vai implementar. Pronto, esse aqui é o que o texto está dizendo. Se você quiser pode ler aí também. É importante que a gente tem que definir a resposta, tem que definir ela inicialmente como 0, porque na nossa busca binária, a gente quer encontrar o primeiro valor maior ou igual que um dos limites. Mas vamos dizer que a gente quiser, por exemplo, perguntar sobre o valor 1. Então, ele não vai encontrar nada, porque ele vai ver todos e ele vai ver que é menor que todos os valores. Então, ele vai como se fosse retornar. Se a gente não definir nada para a resposta, inicialmente, ele vai retornar um valor não inicializado e vai dar um erro. Então, a gente tem que definir 0, porque se ele não tiver nenhum maior, então a faixa de premiação dele é 0. Que é nesse caso aqui. 1 ficaria aqui, que representa essa faixa. Então, continuando. Então aqui a gente faz a busca binária normal. Início. É importante que eu deixei um indexado, justamente por aquilo que eu disse, porque o intervalo 0, ele não vai ter um limite, ele é só os intervalos, se ele for maior que o primeiro elemento, no caso no índice 1. Então a faixa de premiação dele vai ser a segunda, que é a faixa de premiação no índice 1, no vetor de premiações 0 indexado, porque a premiação 0 representa aquela que é menor que todo mundo. Então a gente faz início 1, final n-1, e a resposta inicialmente como 0. Então a gente faz a busca binária normal, enquanto o início for menor ou igual a fim, computa o meio, vê se o valor que a gente tá é maior ou igual que o valor no vetor da posição meio. Se for, é uma possível resposta, e a gente quer considerar somente intervalos mais à direita. Se não, a gente só quer considerar valores mais à esquerda, que é valores menores para ele poder ser maior ou igual. Então é justamente como eu falei na hora do desenho. Então aqui é que eu tinha dito, lembra os valores do indexado, tal, que eu tinha acabado de falar, por causa da premiação na faixa 0. Então a gente depois lê as faixas de premiação, e depois a gente lê cada uma força e não precisa salvar no vetor, só pode ir já lendo e resolvendo para cada uma. Então a gente vai ler a força aqui, vai encontrar o intervalo que aquela força está inserida com a nossa função de busca binária, isso aqui. Então a gente printa o valor correspondente àquela faixa. Pronto. E isso aqui é só para a gente ir printando. E vai ser o do for, justamente para quando a gente, depois que printar o último, a gente printar um endline. Se não, a gente só ir printando espaço, é só printar o último. Vou mostrar aqui. Ó, vai printar um. E no último ele vai pular a linha e pronto. E é assim que tem que ser. Eu tinha submetido aqui. Foi exatamente isso que eu submeti. Mas é isso. Então acho que deu para entender. Se não tiver, eu acho que pode perguntar ou dar sugestão, alguma coisa assim. E é isso.